12:05 para você, uma excelente tarde. Estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso Pop News na Pop FM, a rádio oficial da Facita. Hoje é segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023. Nós vamos com você até uma. Você pode nos acompanhar pelos 90.9, pelo radinho ou pela internet. Tem o nosso site popfmbrasil.com. Tem também o Instagram, @popfmbrasil90.9. Previsão do tempo. De acordo com o Instituto Climatempo, hoje em Taquarituba nós temos sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme. A probabilidade de chuva para hoje é de 90%. A temperatura máxima hoje em Taquarituba pode atingir os 24 graus. Para amanhã, a previsão é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade de chuva para amanhã é de 90%. Temperaturas previstas, mínima 17, máxima 28 graus. Destaques do dia. Nós teremos informações da polícia com o nosso amigo Pedro da delegacia. Homem que cometia furtos aqui em Taquarituba foi detido pela polícia. Informações também sobre acidente com vítima fatal em rodovia aqui da nossa região. Vamos agora com os destaques do nosso amigo Joey. Olá, Joey, seja bem-vindo, forte abraço, excelente tarde. Boa tarde, Edson Martins, boa tarde, ouvintes da Pop FM. Temos alguns destaques aqui, junto com a amiga, nossa mais recente integrante da bancada, Nath. Nath, nós vamos aí tá fazendo os destaques locais, né, Nath? Tem uma notícia a respeito de uma vaca aí que foi resgatada, né? Ela estava presa e tudo mais e tal, né? E também falar algumas coisas a respeito do esporte e tal, um pouquinho no geral, uma notícia que preocupou bastante as lideranças mundiais, né? E foi um impacto, estourou novamente o conflito entre Israel e os palestinos da faixa de Gaza. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Agora, 12:08, e você vai participando com a gente, né? Participe, deixa sua mensagem, uma ótima semana para você, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nós teremos uma entrevista ao vivo também a partir do 12:30 aqui no programa com o Dr. Percy Momenti. Ele é dentista e vai trazer informações pra gente sobre saúde bucal. Pop News, seja o primeiro a saber. Pop News. 12:08, vamos que vamos aqui com o nosso Pop News. Lembrando então que você pode entrar em contato com a gente aí pelo zap exclusivo aqui do Pop News de Taquarituba. A gente está com você de segunda a sexta, do 12:00 à 1h, e você pode mandar aí a sua participação aí pelo nosso zap. O nosso zap é o seguinte: 998237378. 14-99-823-7378. Então, ao 12:30, nós vamos ter entrevista aqui no programa sobre saúde bucal, e daqui a pouquinho nós teremos informações da polícia também com o nosso amigo Pedro da delegacia. Como a gente destacou aí nas manchetes, um homem que cometia furtos aqui em Taquarituba foi detido pela polícia, e tivemos também um acidente de trânsito com vítima fatal. Olá, Joey, as primeiras informações. Bom, eu tô com a amiga Nath aqui, e para poder falar a respeito, né, desse destaque inicial. Nath, muito boa tarde, tudo certinho? Como é que foi o seu fim de semana, Nath? Tudo bacana? Foi tudo bacana. Tudo legal? Tudo legal. Chique show? Chique. Aí, beleza. Muita movimentação aí nas ocorrências e tal, tava mais tranquilo, meio sossegado. Bom, por falar em ocorrências, teve uma forte chuva. Ainda bem em termos, né? Isso. Porque, logicamente, quem tá perto e acaba sofrendo as consequências, né? Quem tá no local, logicamente que a gente lamenta muito por isso. Soubemos aí, inclusive teve um parceiro jornalista que mandou as notícias pra gente. Teve ventos de até 70 km por hora, rajadas de vento na cidade de Itaí, e trouxe uns prejuízos aí de grande montas, digamos assim, né? Porque acabou destelhando coberturas lá do estádio municipal de Itaí,
tiveram alguns barracões na cidade, né? Algumas casas que foram atingidas também, algumas árvores que foram arrancadas devido à força do vento, né? E essas coisas, se trata de fenômenos assim, tudo bem, são fenômenos da natureza, mas chama a atenção essa época do ano. É lógico que tivemos recentemente uma década, no dia 22 de setembro, daquela terrível ocorrência do tornado que ocorreu em Taquarituba, que foi no dia 22 de setembro de 2013, e a gente sabe o quanto que aquilo lá chocou a população, né? Mas depois daquilo, a gente não teve nessa época do ano, né, grandes ocorrências nesse sentido. Só que a chuva lá em Itaí, nesse final de semana, né, realmente foi meio braba, né? Os nossos amigos aí de Itaí, se tiver mais informações, podem participar com a gente, mandem notícia. Eu quero ouvir de vocês que está tudo bem aí em Itaí, né? E logicamente aqui a gente tem que rezar também pra gente se livrar desses fenômenos também, né? Porque a gente não tá também, né? Infelizmente não tá. A gente não. É motivo de força maior, né, Nath? Exatamente. Mas agora, a respeito da vaca que foi resgatada, como é que foi isso? Então, a vaca, ela estava numa propriedade lá no Distrito Industrial e ela pulou a cerca. Pulou a cerca da propriedade e ela ficou em cima da tampa de uma fossa séptica. Sim. E com o peso da vaca, a tampa cedeu e ela caiu dentro do buraco de aproximadamente 3 metros. Como é que foi a reação pro pessoal da defesa para chegar no local? O pessoal já ficou... Os proprietários mesmo que acionaram a defesa? Isso. Foram os proprietários que acionaram a defesa civil, né? Sempre de prontidão. Inclusive, sempre parabenizo a ação da equipe, muito prestativos, muito capacitados e, né, com meios, utilizando retroescavadeira e cinto, com muito trabalho, né? Não é um trabalho fácil. Eles conseguiram, então, resgatar a vaca que não sofreu nenhum ferimento. Isso é muito importante, né? Não só pelo fato dela ter caído, poderia ter se machucado seriamente, mas também a remoção dela, né? Esse cuidado é muito importante e a equipe, né, como eu disse, está muito capacitada para ocorrências desse tipo. Então, ela foi removida sem ter sofrido nenhum tipo de ferimento. Falando ainda na Defesa Civil, Nath, você acompanhou também que teve incêndios aí numa semana, alguns dias antes, né? Isso. Teve incêndios também, a Defesa Civil teve trabalhando também arduamente para poder conter isso aí, né? Isso aí é uma questão da natureza também? Ou foi algum descuido, alguma coisa assim? O que você tem a falar pra gente a respeito disso? A maioria dos incêndios provocados são criminosos. Inclusive, os 2 últimos que foram noticiados de grande proporção, já tem autoridades ambientais investigando. Certo. Né? O último, por exemplo, atingiu uma área muito extensa de plantação de trigo. O trigo lá no bairro dos Costas já estava pronto para ser colhido e um incêndio que iniciou fora da propriedade atingiu a área de mata, a área de várzea e uma área muito grande, né? Causando um prejuízo significativo para o produtor. Então, e isso não é só acarreta o prejuízo diretamente ao produtor, como se alastra também, né, para partes de mata, né, também, né, de nativa, essas coisas todas, acaba sendo também uma agressão ambiental, né? Isso, e essas agressões ambientais, elas demoram muitos anos para serem recuperadas, porque aí precisa de um outro trabalho, né, uma questão de reflorestamento, precisa analisar se necessita de uma intervenção até do próprio poder público, né, em conjunto. Lembrando que é feito, né, esse trabalho intenso através da Coordenadoria do Meio Ambiente. Inclusive, foram recuperados, já entrando nesse assunto, né, de meio ambiente e prejuízos, 3 nascentes de água foram recuperadas através do plantio em conjunto com a comunidade. Então, é bem interessante esse trabalho de conscientização também.
E só que não adianta, né? Recupera e aí acontece uma tragédia dessa que leva muitos anos para... Porque tem a estrutura do entorno que é chamada da mata ciliar, né? Exato. Para poder fazer para fazer a contenção, para não ter, né, aquele problema para não ter aquele problema de conforme acumula barros e tal, para dar enchente, também esse tipo de coisa, né? E acaba prejudicando, né? Isso. Os rios e também a parte também a parte hídrica dos próprios moradores também, né? Dos produtores, aliás, né? Isso, com certeza. Mas beleza, Nath, tem mais alguma coisa que você queria destacar agora pra gente? Ou você quer... Vamos ver se o Edson já... o Edson, não sei se o Edson vai entrar em contato com o Pedro para... Como é que é, Edson? Agora, como é que vai ser? Meio-dia 16, vamos prosseguindo então aqui, meu amigo Joey, com as informações. Nós temos aqui a participação dos nossos amigos, né? Pelo Zap exclusivo aqui da Pop FM de Taquarituba. Forte abraço para você que está mandando pra gente a sua mensagem. Deixa eu ver se eu tenho aqui já participação na ponta da agulha. Nós temos aqui participações, né, por áudio. Daqui a pouquinho nós vamos soltar aqui áudios, mas o meu amigo Roquinho mandou pra gente aqui a mensagem. Boa tarde, Edson, estou na sintonia. Obrigado, meu amigo Roquinho, mais uma vez aí pela sua audiência, pela sua participação, pelo nosso Zap. A minha amiga Simone também está com a gente, a Simone, seu Antônio Paranhos, a dona Maria Elisa, toda a família também sempre com a gente. Forte abraço aí para todos vocês, ouvintes nossos da outra emissora que estão aqui com a gente também no Pop News, na Pop FM. Obrigado então aí, seu Antônio Paranhos, dona Maria Elisa, Simone, toda a família Paranhos, sempre com a gente. Forte abraço aí para todos vocês. Quem também está com a gente aqui, como sempre, é o meu amigo Amadeu sempre com a gente também, 90.9, mandou a foto, rádio sintonizado aqui na Pop FM, aqui no Pop News. Forte abraço aí para todos vocês. E temos o áudio aqui da Maria Carmelinda, daqui a pouquinho, Maria Carmelinda, a gente vai ouvir você, tá bom? Agora 12:17, nós vamos então aqui com as informações da polícia. Nosso amigo Pedro está com a gente, temos informações iniciais aí sobre um homem que cometia furtos aqui em Taquarituba e foi detido pela polícia, e daqui a pouquinho também informações para você sobre uma morte aqui na nossa região. Daqui a pouquinho as informações também com o Pedro. Vamos lá, Pedro, forte abraço, seja bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio, boa tarde a vocês que também elaboram este jornal. Um rapaz conhecido da polícia, morador na região ali do Matadouro, antigo Matadouro, né? Hoje conhecido como Praça Elias Fotógrafo. Este rapaz, ele que já estava com uma tolerância zero pela polícia aqui de nosso município, considerando que já havia sido preso uma época pelas práticas de furtos de residências e estabelecimentos comerciais de nosso município, teve liberdade concedida também após esta concessão de liberdade. Ele novamente passou a cometer crimes, fazendo aí um rol de histórico de vítimas em Taquarituba, mais de 8 casos de ocorrências envolvendo-o nos crimes de furtos e também em furtos de estabelecimentos comerciais aqui de nosso município. No final de semana agora, este rapaz foi abordado pela Polícia Militar, o qual havia acabado de cometer um crime de furto de residência e foi preso novamente. Submeteu-se à audiência de custódia e permaneceu preso. Foi expedido a sua prisão preventiva, o qual agora ele responderá pelos crimes praticados em cárcere, em situação de regime de prisão, reclusão, né? Isto é importante, traz aí uma notícia para toda a comunidade que sempre tem ligado aqui na delegacia, para pessoas que conhecem os policiais, as indagações acerca desta posição, de quando esse rapaz seria preso, e agora a notícia de que ele permanecerá preso por alguns anos. Acredito que são muitos processos que serão julgados, destes processos vai render aí diversos anos de prisão para esta pessoa. Claro que é uma posição ainda a ser, né, tratada, a ser concedida, mas imagina-se que
por conta de ter feito diversos atos de crimes de furtos qualificados aqui em nosso município. Todo o trabalho feito pela delegada de polícia, feito pelos policiais, nas posições de esclarecimentos dos casos, renderão aí muitos anos de prisão. Os fatos que as pessoas imaginavam, e até por uma situação de tolerância, de suportar aquela situação de que o réu, o autor, mantinha-se em regime aberto cometendo os crimes, agora vem no contraponto, que são os fatos que foram esclarecidos. Todos os casos praticados de furto, na maioria deles, é feito um rastreamento das imagens que são buscadas, quase que sempre por esta empresa que presta serviço para a prefeitura, onde os funcionários que trabalham nesta empresa se dispõem de muita dedicação e de qualidade de trabalho, fornecendo as imagens para as polícias, mais diretamente para a polícia judiciária, setor investigativo, e isso traz uma conclusão boa e um rendimento de esclarecimento. As imagens propostas e produzidas e enviadas a esta delegacia, elas são reportadas também ao Ministério Público, naturalmente para o juiz local, e isso considera-se um rendimento de condenações de nível alto. E com certeza as pessoas que não querem, esses furtadores que não querem buscar nenhum tipo de tratamento, até porque eles são usuários de drogas, estas pessoas que não querem voltar a um cotidiano comum, o que restam a eles é a prisão. E a polícia tem que fazer o seu trabalho com muita dedicação, considerando que a polícia também é aquela que serve, é o servidor público, é aqueles que têm que dar uma resposta para a sociedade e trazer aí aquela sensação de segurança para todos. Pop News. Seja o primeiro a saber. Meio-dia e 23, ouvimos aí as primeiras informações da polícia com o nosso amigo Pedro da delegacia. O Pedro destacou pra gente aí a prisão desse homem que cometia furtos aqui em Taquarituba e destacou também aí os trabalhos, né, do setor de monitoramento aqui de Taquarituba. Nós temos aí uma sala com câmeras, uma sala com monitores e as câmeras estão espalhadas aí por toda a nossa querida Taquarituba. Então aquelas pessoas que cometem atos ilícitos são flagradas e isso é encaminhado aí para a polícia, para as autoridades e as providências são tomadas. Como disse o Pedro, esse homem cometia furtos aqui em Taquarituba e as pessoas ligavam para a delegacia, reclamavam, mas a polícia também tem o seu tempo aí, né? Tem as investigações, tem todo o trâmite e esse homem acabou sendo pego aí pela polícia e agora vai pagar por isso. Se Deus quiser, vai ficar aí atrás das grades e que esse sistema de monitoramento continue colaborando aí com Taquarituba, pois está servindo muito bem. Meio-dia e 24, daqui a pouquinho, meu amigo Joey, nós teremos aí mais uma informação com o Pedro da delegacia. Tivemos aí uma morte de uma mulher aqui na nossa região. Daqui a pouquinho informações também sobre isso e daqui a pouquinho nós vamos ter entrevista aqui no programa. Fala aí, Joey. Maravilha. Bom, de acordo com o destaque inicial, né? Uma das coisas que mais que estão preocupando o mundo, né? Logicamente que é um assunto extenso, temos diversas fontes, diversas notícias, uma variável também de narrativas, né? E principalmente as fontes de informação. Mas em todo caso, se trata de um cenário preocupante nessa altura aí, né? Nessa efervescência que está acontecendo, numa época de onde estão acontecendo guerras e tal, esse tipo de coisa, né? Bom, no caso é o seguinte, um vídeo mostra israelenses sendo sequestrados por terroristas do Hamas. Um vídeo mostra esse casal israelense sendo sequestrado por terroristas do Hamas no local em que ocorria um festival de música e alvo de ataques. As imagens foram divulgadas em redes sociais por familiares das vítimas. Mais tarde, o próprio Hamas publicou um vídeo em que um homem, por nome de Noah Argamani, de 25 anos,
aparece bebendo água num sofá, já em cativeiro, usando as mesmas roupas do momento em que foi sequestrada. No caso é ela, não é ele. A Noah, né? No momento que ela foi usando as mesmas roupas do momento em que ela foi sequestrada. Em entrevista ao New York Times, a família da vítima confirmou o ocorrido. Um parente afirma que o vídeo mostra a mulher, né, e o seu namorado, Avinatan Or. O casal estava num festival de música com cerca de 3.500 pessoas, a menos de 5 quilômetros da fronteira de Israel e Gaza. Bom, é isso aí. É logicamente que tem aqui a sequência da notícia, né? Ela é extensa, então a gente vai resumir. Mas é algo preocupante o que acontece aí, né? Mais de acordo com fontes oficiais, já tem mais de 1.000 vítimas aí, né? Na faixa de Gaza, e principalmente a população que mora ali no entorno ali da faixa de Gaza. A faixa de Gaza é o seguinte: é um território controlado pela Palestina que tem 40 quilômetros de extensão por 12 quilômetros de largura. E esse estado, ele foi oficializado pela ONU em 1947, com a criação do Estado Novo de Israel. Só que é o seguinte, na verdade, os palestinos e também outras alas nunca reconheceram de verdade o Estado de Israel. E aí tem consequências econômicas, políticas, poder, religioso, é uma coisa muito complexa. Vamos ver, tem coisas a acontecer, logicamente depois é mais um capítulo que tá sendo contado na nossa história. 12:28 agora, né? Aí, 12:28, meu amigo Joey. Então nós vamos com mais informações aqui da polícia. Vamos falar sobre aquele atropelamento que aconteceu aqui na nossa região. Esse atropelamento aconteceu na cidade de Itaí, foi ali na rodovia Eduardo Saig. E essas informações são registradas aqui pela nossa polícia, pela Polícia Civil. E nós tivemos, além deste atropelamento, dessa morte dessa mulher, um motociclista ferido. Ele ficou gravemente ferido, mas quem tem pra gente mais destaque sobre esse assunto, mais uma vez com a gente aqui, o Pedro da delegacia. Fala aí, Pedro. Por fim, nós tivemos também uma ocorrência importante a ser tratada para todos neste momento. No dia 7 agora, que foi no último dia nesse final de semana, aí, por volta das 3 horas da madrugada, um casal que vieram para a cidade de Itaí, e quando eles estavam na rodovia Eduardo Saig, essa rodovia que passa também por Taquarituba, a rodovia SP-255, no KM 297, lá na cidade de Itaí, ocorreu-se um fato bastante grave dentro do Código de Trânsito Brasileiro, homicídio culposo na direção de veículo automotor, que é o artigo 302, e também dentro da mesma posição, da mesma ocorrência, Código de Trânsito Brasileiro também, que fala da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que é o artigo 303. A vítima, a senhora Thaís Cristiane, ela acabou aí desentendendo com o seu esposo, e ela que nasceu no dia 17 de abril de 94, por motivos a ser esclarecido, esta pessoa, ela parou. O veículo foi estacionado na via pública pelo seu companheiro, e ela desceu do veículo Chevrolet, um Cobalt, e foi atravessar a pista. Quando ela foi atravessar a pista, estava vindo uma motocicleta no mesmo sentido, considerando que eles estavam indo de Itaí para Avaré, e a motocicleta acabou atropelando esta senhora. O rapaz da motocicleta trazia consigo também uma moça na garupa, e o rapaz da motocicleta caiu na pista, tendo ferimentos bastante graves, e a sua companheira que estava no garupa com ferimentos mais leves. A moça que foi atropelada, que desceu rapidamente do carro e cortou a pista, ela acabou caindo na pista,
de rolamento no sentido oposto. Quando veio um ônibus de uma empresa conhecida nossa aqui, que sempre faz também a nossa região, acabou atropelando esta mulher. E ela acabou ali falecendo no local. Ela então acabou descendo de maneira rápida, por motivo a ser esclarecido do carro. Ao atravessar a pista, acabou sendo atropelada pela moto e, ao cair na pista, veio o ônibus que estava na posição contrária e acabou atropelando ela, levando à fatalidade. O boletim de ocorrência, na sua íntegra, ele apresenta do seguinte modo, que a Polícia Militar Rodoviária apresentou-se nesse plantão noticiando que foram acionados para o atendimento de um acidente de trânsito com vítima fatal e, em diligência até o local, os policiais observaram que havia um envolvimento com 3 veículos, sendo uma moto, um veículo Cobalt e um ônibus, que no acostamento à rodovia estava o corpo da vítima, Thaís. Quem conversa com o motorista, do motorista do veículo Cobalt, o mesmo relatou que no local, Thaís, que relatou no local que trafegava pela rodovia sentido Itaí-Avaré, juntamente com a sua esposa, Thaís, que estava no banco do passageiro, a Thaís, e que acabaram discutindo, pararam o carro no acostamento e que Thaís teria descido do carro e cruzou a pista, caminhando, e foi atropelada pela moto, pilotada por um rapaz que trafegava no mesmo sentido. Que o ato contínuo, o veículo ônibus que vinha no sentido contrário, sentido Avaré para Itaí, passou por cima do corpo de Thaís, que estava caído na pista, jogando o corpo dela fora do acostamento. Que o rapaz que pilotava a moto sofreu lesões graves e foi socorrido para a unidade do hospitalar ali de Itaí. Que a sua esposa, que estava na garupa, sofreu lesões leves e também foi socorrida naquela unidade médica. Que o veículo ônibus não sofreu avarias nenhuma, enfim, a perícia esteve no local para fazer todo o levantamento. Enfim, uma situação lamentável, né? A gente só tem as ponderações, enfim, e também dizer os nossos sentimentos a toda a família e familiares por uma situação que acabou levando aí à morte desta senhora. Esta foi uma das ocorrências tratadas de mais relevâncias e estas outras demais de furto também importante reportar a todos. Um abraço a todos vocês, ouvintes da rádio, que sempre gostam de acompanhar aí a fala do Pedro da delegacia, e também uma boa semana a toda a comunidade. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Meio-dia e 33. Pop News. Meio-dia e 33, dei aquela atropelada aqui na vinheta, mas tá valendo. Que situação, hein? Que coisa. Aconteceu aqui na nossa região, na rodovia Eduardo Saig, ali na altura de Itaí. Houve esse registro aí pela Polícia Civil e também pela Polícia Rodoviária. Além da morte, como a gente já disse, esse motociclista ficou gravemente ferido. Situação complicada, hein, Joey? Realmente muito complicada. Olha, essa história é de arrepiar, viu? É daquelas histórias que acontecem assim que é chocante. É lógico que existem fatalidades, né? Mas tem fatalidades que são provocadas por, né? No caso, ela tinha o Cobalt, estaria com o companheiro, e num ato de desespero ela foi atravessar a rodovia. Aí vinha uma moto no sentido contrário, bateu nela, o rapaz caiu da moto, tudo mais, teve um ferimento grave. Teve um terceiro veículo que foi o ônibus, e aí abaurou, no caso atropelou a mulher, que acabou vindo a óbito. Realmente uma coisa que chamou a atenção aí, esse fato aí, né, esse final de semana que aconteceu lá em Itaí, né? É um atropelamento um tipo de atropelamento que fazia tempo que não acontecia aqui na nossa região. Eu já ouvi falar que na nossa região aconteceu atropelamento aí, por ônibus, isso há muito tempo, mas desse jeito aqui, realmente deixa a gente bastante surpreso. Muito bem, meio-dia e 35, meu amigo Vauleme chegando por aqui também. Olá, Vauleme, excelente tarde para você e para toda a família, muito obrigado pelo carinho da sintonia.
E agora nós vamos iniciar nossa entrevista aqui com o Dr. Percy Bomente. O Dr. Percy pode até me corrigir aqui se eu falei o nome dele errado. Ele é dentista e vai conversar com a gente sobre a saúde da boca, sobre saúde bucal. Olá, Dr. Percy, forte abraço, excelente tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Vamos aproximar ali mais o microfone do doutor, e se o doutor quiser colocar também o fone, daí ele vai conseguir se ouvir e ouvir a gente melhor. Pode nos cumprimentar e cumprimentar a nossa audiência novamente, por favor, doutor, fique à vontade. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer ao Miderson, né, por ter feito esse convite e agradecer aí os ouvintes da Rádio Pop. Legal. Doutor, então o senhor atua na cidade de Coronel Macedo, é isso? Hoje eu atuo na cidade de Coronel Macedo e região. Porque a minha área específica é cirúrgica, né? Eu sou especialista em implantodontia, agora finalizando já também especialização de bucomaxilofacial. Então a gente atua também na área de traumatologia. Doutor, eu não vou me arriscar a falar sobre essas especialidades todas aí, acho que eu não consegui anotar aqui, mesmo que eu tivesse anotado, eu ia falar, né, ia pronunciar errado. Mas destaque pra gente cada qual aí dessas especialidades aí, para que elas servem? Bom, a implantodontia hoje, ela serve na parte de reabilitar os pacientes que vieram ser acometidos por algum problema no dente e vieram a perder esses dentes. Então hoje a gente tem mais uma opção de tratamento, que é os implantes. A área da traumatologia, o que é? São pacientes que são politraumatizados, sofreram um acidente de moto, de carro, de ônibus, caíram do telhado, que sofrem fraturas na face. Então esses pacientes são deslocados para os hospitais, onde são referências, e aí a gente vai no hospital, a gente fala de reduzir as fraturas acometidas por esse paciente. Então existe uma ajuda para que as fraturas sejam reduzidas. Isso. Doutor, com relação aí a implantes, como que está a atual situação aqui no país? A gente sabe que tempos atrás o pessoal sofria, né, perdia muitos dentes, e agora a gente tem acompanhado aí que muita gente tem usado, né, os implantes, é algo bastante legal. Como é que está a situação aqui na nossa região? Se o senhor quiser falar especificamente sobre Coronel Macedo, como é que está a situação? O pessoal tem procurado bastante? Hoje, os pacientes, eles têm uma maior facilidade em realizar esse tipo de tratamento, porque o acesso hoje ficou muito mais fácil, questão de valores também são muito mais acessíveis. Hoje você tem aí grandes franquias no mercado que oferecem esse tipo de tratamento, e então hoje ele é possível para todos os pacientes. No caso dessas franquias, a gente tem muitas delas, inclusive aqui na nossa região. Essas franquias são realmente confiáveis, doutor? Sim, são confiáveis. Eles trabalham dentro dos padrões, né, de cirurgia, então são confiáveis, sim. No caso de implante, quando que a pessoa procura o senhor lá, procura um atendimento nesse sentido aí? Quando a pessoa já está com vários dentes perdidos? Quando que a pessoa procura o senhor? Pacientes que, vamos supor, sofreram algum trauma, vieram a ter fratura de dente, esse dente não pode ser recuperado, então procura o consultório para a gente poder estar avaliando, pedindo os exames necessários para fazer uma avaliação adequada, para daí indicar qual o melhor tratamento. Então tem sim, a gente tem bastante pacientes aí que procuram a gente e tem condições de fazerem os implantes e repor não só um ou vários dentes, como todos os dentes. Então, hoje o acesso é muito mais fácil. Então, mesmo que a pessoa tenha perdido todos os dentes, sim, há a solução. Há a solução. Há a solução, que sim, bom, hein, doutor? Tá.
E por que o senhor acha que mudou, né, esse pensamento das pessoas com relação à saúde bucal, né? Como a gente já disse, antes o pessoal não ligava muito, tal, as pessoas iam perdendo o dente, tinha uma cárie lá, a pessoa não, procurava não tratar, né, arrancava o dente, e agora o pessoal está procurando manter o dente, ou se não puder manter, fazer um implante. O que está acontecendo? Por que mudou aí a mentalidade das pessoas? Eu acho que o acesso ficou mais fácil, né? Hoje você tem aí, tanto nos municípios quanto no estado, você tem profissionais com consultórios particulares, então o acesso acho que ficou mais fácil. Vamos supor, 30, 40 anos atrás, isso era muito mais complicado, né? O acesso ao consultório odontológico era muito mais difícil. E quantas pessoas da área rural procuravam um consultório odontológico, os pais tinham uma mentalidade de que já tinha que resolver tudo ali naquele momento, para quando chegasse lá na área rural, os filhos não tivessem problema. Então teve uma cárie, não, já extrai o dente, doutor, que já resolve. Então, muita gente perdeu dentes que poderiam ser recuperados por, às vezes, falta de informação. O senhor é um dentista bastante experiente, trabalha, né, na área há bastante tempo. Lá atrás, era diferente de hoje. Então, o senhor acompanhou aí várias etapas dessa questão aí da saúde bucal. Eu acompanho a evolução da odontologia há 45 anos. Há 45 anos. Então, o senhor acompanhou aí realmente muitos casos, né? Muitos casos diferentes um do outro. A evolução da odontologia, ela foi muito grande. Então, hoje, com a entrada da tecnologia dentro da odontologia, isso veio para somar muito dentro dos tratamentos odontológicos, dentro da implantodontia, dentro da cirurgia bucomaxilofacial. Então, hoje a gente tem uma maior facilidade em atender os pacientes. O senhor poderia detalhar para a gente essa questão aí dos avanços da tecnologia? O que a gente tem hoje em dia que não tinha antes? Que não tinha antes. Então, vamos supor, questão de exames de imagem, por exemplo. Hoje você tem tomografia, reconstrução 3D, que você na época, há 30, 40 anos, você não tinha. Então, hoje isso facilita muito o planejamento do tratamento do paciente. E quem procura o senhor assim normalmente? Qual que é a faixa etária? Mais homem, mais mulher? Quem que procura o senhor? É geral. Geral. Desde criança até pacientes com mais idade procuram o consultório para tratamento. E o senhor tem contato, claro, aí com outros profissionais? Sim. Isso acontece também com os demais? O que acontece? Eu atuo muito na área cirúrgica. Então, colegas que não atuam na área me chamam para, às vezes, atuar no consultório deles. Então existe aí esse complemento aí no tratamento, essa parceria. Legal. O Joey também com a gente por aqui, doutor, vai fazer perguntas também, fique à vontade, Joey. Pode mandar umas daquelas no amo, doutor? Pode mandar. Bom, primeiramente, cumprimentá-lo. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal Pop News desta segunda-feira. Doutor, quais são os principais tipos de implantes? Os principais. Os que existem e os que você mais faz lá na sua clínica. Hoje, a questão da implantodontia, o que acontece? Ela teve uma evolução, né? Então, hoje, a gente tem os implantes que são ósseo-integrados. O que acontece? O que é isso, doutor? O que é implante ósseo-integrado? Hoje, os implantes, eles recebem um tratamento de superfície. Na superfície dos implantes, eles recebem um tratamento onde eles chamam as células que são produtoras de osso para cima deles. Então vai se formar o osso ao redor desse implante para que ele se fixe aonde você está instalando ele. Isso acontece em qualquer idade, essa regeneração? Qualquer idade. Quer dizer que se o paciente for lá, tipo, 80, 90 anos, existe a regeneração? Sim. Ressalvando um detalhe só. Pacientes que fazem uso da medicação alendronato e bifosfonato, esses pacientes não têm indicação para implantes. Por quê? Esses medicamentos eles são indicados para osteoporose. Não só para osteoporose, como pacientes de tratamento de câncer e tal.
esse medicamento, ele fica preso na matriz óssea por 10 anos. Ele impede a osteointegração dos implantes. Ou seja, ele impede a regeneração daquela região onde você fez ali o furinho para colocar o implante. Então ali pode acontecer uma osteonecrose e aí a coisa complica um pouquinho. Mas então pacientes que fazem uso de bifosfonato e alandronato não são pacientes indicados para implantes. Mas esse então é o principal tipo, então? Sim. Principal tipo de implante. Isso, o implante osteointegrado. Dói para fazer? Não. Não dói. Eu não sinto nada. Mas o paciente também não reclama, doutor. O paciente não reclama. O senhor falou que é cirurgião, logicamente, para fazer a cirurgia. Como é que é a como é que é mesmo outro? Como é que é cirurgia bucomaxilofacial. Bucomaxilofacial. Isso é mais complicado para o paciente? Requer um cuidado maior, assim e tal, pelo tempo que tem que ficar ali na cadeira e tudo mais? Não, como é que é? Esse é um outro tipo de cirurgia. Cirurgia bucomaxilofacial é feita em hospital. São pacientes politraumatizados. Aqueles que sofreram acidentes graves, né? Isso. Os acidentes, perfeito. Houve uma fratura em algum osso da face. Isso não é feito em âmbito ambulatorial, que seria no consultório. Isso é feito hospitalar. Então, esses casos são específicos para hospital, não para consultório. Mas no caso é feito pelo cirurgião dentista. O cirurgião vai até lá... Cirurgião bucomaxilofacial. E vai lá e faz o trabalho. Isso. Legal. São profissionais que já trabalham no hospital. Agora, a última pergunta da minha parte, antes de passar para a Natália ou para o Ed, se a Natália tiver alguma pergunta também, Natália. Em relação, né, aos tratamentos, hoje ficou mais fácil, conforme em relação à informação, a perda do receio também, né? Sim. E isso está dentro do contexto, a parte financeira também ficou mais... Muito ficou mais relativamente acessível. mais acessível? Muito mais isso? acessível, isso. Perfeito. Ok. Nath, se tiver alguma pergunta. Sim, uma dúvida Vai devagar aí, Nath. sobre o centro cirúrgico. Qualquer centro cirúrgico pode receber essa intervenção ou aqui a região tem um centro de referência para esse tipo de atendimento? Nós temos a nossa referência aqui da nossa região é Botucatu, né? Se tratando de Itapeva, a referência se torna Sorocaba. Então aqui nós temos Botucatu como referência. Então, se a pessoa sofreu um acidente grave e tal, e afetar aí os dentes, ela vai ou para Botucatu ou para Sorocaba. Aqui na nossa, no caso da nossa região. Isso. Doutor... são as duas referências que a gente tem. Já houve vontade de alguns prefeitos abrirem o serviço de bucomaxilo aqui na nossa região para que não fosse para fora. E caberia aqui na região, doutor? Sim, cabe. Tipo um consórcio. Vou dar um exemplo para você. Se Taquarituba resolvesse colocar o serviço aqui no nosso hospital aqui em Taquarituba, nós viraríamos referência. Então, ao invés de ir para Botucatu, viria para cá. Então fica o recado aí, a dica, né? O pessoal pode prefeito Adir já teve contato comigo, a gente já andou conversando, ele demonstrou vontade de estar abrindo esse serviço aqui, então a gente está aí conversando, a gente está buscando meios, vamos ver. Doutor, com relação a esse tempo aí, ao tempo de demora, né, para atendimento, a pessoa vai ou para Sorocaba ou para Botucatu, dependendo do tempo que demora para a pessoa ser atendida, faz com que o tratamento seja comprometido ou não tenha mais solução? Acontece algo nesse sentido ou não? Sim, acontece. O que acontece? O paciente que ele sofre um politraumatismo em qualquer osso da face ou do corpo, ele tem um tempo para ser operado. Do contrário, o que vai acontecer? Esse osso que ele fraturou, ele vai se consolidar de uma forma inadequada. Aí a pergunta, será que compensa você abrir esse paciente, quebrar aquele osso de novo para colocar ele no lugar? O sofrimento pode ser maior. E às vezes a sequela também pode ser maior. Então esses pacientes politraumatizados, eles geralmente são atendidos de pronto, né, para cirurgia.
O senhor falou de pronto aí para cirurgia. É claro que a gente está aí, né, conversando com o senhor, que é especialista, temos outros especialistas aqui na região. Digamos, por exemplo, que a pessoa sofra um acidente de trânsito aqui em Taquarituba, vá para a Santa Casa, lá é detectado que a pessoa precisa ser transferida. Como é que é feito isso, doutor? Esse paciente, ele é colocado no programa que tem do estado, né? Aí a referência vai chamar. Então, assim, quando entra no computador, a referência chama, a ambulância já leva para o hospital e esse paciente já vai ser operado. É muito rápido. Bem rápido pelo jeito, rápido. Né? Bem rápido pelo jeito. A questão, eu falo assim, que o SUS é muito bom. É muito bom. As pessoas não dão valor, tal, mas o SUS é muito bom. Porque essas cirurgias são muito complexas. A gente já fez cirurgias de 8, 10, 12 horas, tudo pago pelo SUS. Ô doutor, e como é que é a recuperação do paciente, o tratamento, depois o paciente fica 100% normal, como é que é? Por incrível que pareça, a grande maioria dos pacientes no pós-operatório, com 2, 3 dias estão indo embora para casa. Mais perguntas aí, fiquem à vontade. Da minha parte aqui encerrou. Doutor, sobre implante, né? O senhor falou pra gente sobre o acesso, tal, né? Que hoje a gente tem aí várias opções, inclusive essas clínicas, né? Que são as franquias, de redes, né? As franquias. Mas com relação a preços, não sei se o senhor pode falar, né? Até para dar uma dica aí para nossa audiência. Como é que funciona? O preço é um pouquinho complicado de você falar, porque cada empresa, cada franquia ou cada consultório vai usar uma marca de implante. Então, dependendo da marca de implante, dependendo do caso do paciente, é um valor. Então, vamos supor, às vezes a cirurgia ela não fica só na colocação do implante. Às vezes o paciente precisa de enxerto ósseo, às vezes ele precisa de enxerto de gengiva. Então, para você devolver para ele aquela situação que ele tinha antes de perder o dente, às vezes você precisa de alguns procedimentos para que você restabeleça aquela situação, para daí você colocar o seu implante. Quando o senhor fala sobre marca de implante, o que significa isso? É qualidade? O que é? Envolve a qualidade? Envolve qualidade. Hoje a gente tem aí várias marcas no mercado, né? Então envolve muito a qualidade do implante que você vai oferecer para o teu paciente. Doutor, não sei se eu estou enganado aqui, o senhor pode até me corrigir, mas me parece que eu vi um caso na TV que a pessoa tentou fazer vários implantes, né, ao mesmo tempo, não sei que procedimento que é lá. Tem aquela outro procedimento que a pessoa faz lá que fica com o dente, né, branquinho, branqueamento. Né? O clareamento, igual dos artistas lá. Não pode fazer uma pancada só, doutor. Lentes, né? No caso da colocação de lentes. A colocação de lentes de contato. Então hoje a gente tem os laminados cerâmicos e as lentes de contato em resina, que são feitas direto na boca do paciente. Tudo tem que ser avaliado, né? A condição desse paciente, a condição dos dentes do paciente, como que eles estão, se eles estão preparados para receber essas lentes. Então você às vezes precisa adequar o meio para depois você fazer o tratamento. E por ser uma parte, digamos assim, estética, né? Aí o custo é maior, né? Sim. Nesse caso, o custo é mais caro. O paciente, ele está procurando melhorar a estética dele, né? Então, você tem que oferecer para ele um tratamento adequado para que você consiga atingir o objetivo que o paciente está buscando. E os planos, no geral, estão cobrindo aí essa modalidade, digamos assim? Não. Plano de saúde não cobre porque é um tratamento estético. Então, não é funcional, né? Mas no caso de trauma, cobre. Sim. No caso de trauma, cobre. Então a gente opera muito paciente, vamos supor, que precisa fazer a cirurgia ortognática. Tá bom. O que é a cirurgia ortognática? São pacientes que têm atrofia de maxila ou protrusão de mandíbula, aquele a gente chama de, um modo bem popular, do paciente gaveta. Ele tem a mandíbula para frente da maxila. Prognata. Tá bom? Então, pacientes prognatas, eles são indicados a cirurgias ortognáticas. Hoje, os planos de saúde já estão cobrindo a cirurgia ortognática.
Aí, 12:55 aqui no nosso Pop News. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Percy Bomente. Ele está falando com a gente aqui sobre saúde bucal. Doutor, vamos falar sobre o básico do básico, né? Então vamos Como lá. é que as pessoas cuidam dos dentes? O Esse recado tratamento, principalmente para os pais e crianças. o tratamento mais barato, mais eficaz e indolor que pode ter. Qual seria? Prevenção. Alguém sabe? Prevenção. Alguém sabe? Escovar os dentes? Escovação. Escova dental. É. A escova dental é o tratamento mais barato, mais eficaz e indolor que o paciente pode ter. E O fio dental. Eu Escova, sempre, fio. eu me incomodo em utilizar fio dental. Acho Tá bom. chato. Hoje você tem o quê? O Walter Peak. Ah, é? O que Como é o que é Walter Peak? É o jato de água. Então é um aparelho que você vai colocar lá na pia do seu banheiro e ele vai, não digo que ele substitua o fio dental, mas ele auxilia muito bem na higiene bucal. E pro custo, o custo disso aí, ele é acessível também? Ele é bem acessível. No Mercado Livre você compra um Walter Peak aí por em média R$350 em 10 vezes no cartão. Ou seja, R$35 por mês. Como é que é, doutor? É um jato, é isso? Ele é um jato de água, É. né? E você pode colocar qualquer enxaguante bucal no reservatório. É como se fosse junto com a aquela água mangueirinha lá do dentista. chuveiro. Do E- chuveiro do dentista, do né? dentista. É. Que seria a seringa tríplice do dentista. Então a gente pode ter isso na casa. Na casa de vocês. Ó, que legal, hein? E todos podem usar. Pai, mãe, filho, avô, avó. A higiene de quem usa prótese sobre implante, esses pacientes são obrigatórios terem o Walter Peak para a higiene das próteses sobre implante. O doutor, No meu consultório, por exemplo, É. o paciente só sai com a prótese instalada mediante a aquisição do Walter Peak. Ele tem que trazer o Walter Peak para me ensinar ele a usar o Walter Peak para daí eu instalar a prótese. Esses dias, doutor, saiu uma entrevista e uma matéria na imprensa sobre aquele Jacan, né, lá do Masterchef. Acho que é Masterchef mesmo. O Jacan. E ele, né, não gosta muito de tomar banho, de escovar os dentes. Tem como ter uma saúde bucal aí adequada sem escovar Então, os dentes, doutor? o que acontece? O que acontece, então? Vai depender o quê? Muito da alimentação. É. A alimentação dele interfere muito na qualidade da saúde bucal dele, né? Acredito que o Jacan não deva comer muito açúcar. E quando você não tem a doença instalada na boca, é mais fácil de você manter, né? Agora, a partir do momento que a doença se instala, aí fica complicado. Porque ela se instala, o paciente não trata, ela vai se espalhando para outros dentes. Então, se você não tem nenhuma cárie na boca, se você tem uma boa higiene, dificilmente você vai ter cárie. Tanto que os pacientes acometidos por cárie dental, eles vêm lá da infância até os 45 anos. Dos 45 anos para frente, você é acometido mais por doenças dos tecidos moles, gengivite, periodontite, que levam à perca do dente, às vezes sem o dente ter uma cárie. Legal, 12:58, nós ouvimos aqui no Pop News, doutor Percy Bomente, falou pra gente sobre saúde bucal. É claro que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando com o doutor, né? Informações bastante importantes, o doutor inclusive é bem humorado, né? Passa informações de forma bastante legal pra gente. Doutor, se tiver mais alguma informação, né, que porventura tenha ficado fora dessa entrevista, que o senhor queira destacar, fica à vontade. Agora, se tiver redes sociais também, pode passar pro pessoal aí contato, fique à vontade. Agora, dia 25 de outubro, é o Dia Nacional da Prevenção de Saúde Bucal. Então, acredito que todos os municípios estarão com ações e programas direcionados à prevenção de saúde bucal. Então, que todos os ouvintes procurem os postos de saúde, os profissionais estarão lá para atendê-los e fazer avaliação gratuitamente, né? Para que todo mundo possa saber como é que tá de dente, de saúde bucal. Maravilha. Tá bom? Maravilha, doutor. Fica meu Show. abraço aqui a todos. Obrigado pela oportunidade. E se precisar, a gente está aí à disposição. Ótima tarde. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News.
Meio-dia e 59, nós temos aqui aquela participação aqui da nossa amiga Maria Carmelinda. Fala aí, Maria Carmelinda. Oi, Edson Martins. Boa tarde, aqui é a Maria Carmelinda. Estou ligadinha na POP. Obrigada, um abraço. Muito boa tarde. E nossa amiga Maria Carmelinda ligadinha com a gente aqui. Obrigado, minha amiga Maria Carmelinda. Joey, a última informação sua, fique à vontade. Deixa eu só ligar aqui, só um instantezinho. Só liga pra nós aí. Só o seguinte, a gente dá uma passadinha pelo esporte, rapidamente. Vamos lá, né? O Santos ganhou, a gente tem que destacar isso, hein? O Peixe ganhou, é coisa muito difícil de acontecer, rapaz. Freguesaço. O Peixe ganhou do Parmeirão ontem, Belo, de virada, 2-1 na Arena Barueri. Eu tô achando até que o Santos vai ser campeão esse ano, viu? Vai ser campeão. Vai ser campeão lá do torneio Cidade de Santos, o troféu Robalo. Mas é o seguinte, mas o Peixe, pelo jeito, do jeito que tá indo, talvez, mantendo o Marcelo Fernandes aí, capaz de se safar do rebaixamento. Mas teve outros jogos importantes. No sábado, o Vasco e São Paulo ficaram no 0-0. O Grenal, o Inter venceu o Grêmio, né? Mas você tem mais informações aí, Edson, porque eu não tenho mais informações, mas é o seguinte, eu tenho uma informação aqui, que inclusive eu achei chato, digamos assim até. Se trata da seleção brasileira de vôlei. Aqui é o seguinte, o que aconteceu? O Renan Dalzotto, ele se demitiu da seleção masculina de vôlei depois de ganhar ontem contra a Itália. No fim da linha para o Renan Dalzotto. O que será que levou? Quais motivos levaram o Renan Dalzotto como técnico da seleção brasileira de vôlei, né? No caso, porque ele pediu demissão. Apesar da classificação do Brasil para a Olimpíada de Paris, batendo a Itália por 3-2 ontem, o treinador decidiu se afastar do projeto olímpico. A decisão foi anunciada por ele poucos minutos depois da classificação brasileira, ainda no Maracanãzinho, via imprensa. Aí abre aspas pro Renan. Tomei uma decisão essa semana, eu falei com a minha esposa, é hora de dar uma pausa. É uma decisão familiar, eu vou me afastar da seleção brasileira, mas não do vôlei. Uma orientação médica também por tudo que passei em 2021, declarou Renan em entrevista à rede Plim Plim. O técnico ficou 36 dias mas teve o caso, né? Teve caso grave. Em 2021, durante a pandemia, o Renan, ele teve a vias de morrer. Ele ficou gravemente internado, né? E ele quase morreu porque ele contraiu a Covid-19. Então ele deixou aqui claro que é por questões familiares e por motivos de saúde, né? A rede tá pedindo passagem já. Aí o Neto vai vir no Interligado e o pessoal aí, a gente vai tratando também dos assuntos e dar mais destaques esportivos durante a nossa programação. Edson Martins, boa tarde pra você, boa tarde, Natália. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Tarde. Aí 1h mais 3 minutos. Na sequência tem o Interligado com muita música boa para Taquarituba, Itapeva e toda a nossa grande região. A gente volta amanhã, se Deus quiser, ao meio-dia com mais um Pop News. Forte abraço, até a próxima.